E os Targaryens estão de volta em A Casa do Dragão. O que eu achei do primeiro episódio? Depois da vinheta eu conto pra você. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Hoje, sem mais delongas, vamos direto ao primeiro episódio da série derivada de Game of Thrones, grande sucesso da HBO, que enquanto teve a referência nos livros do J.R.R. Martin, a coisa foi muito bem. Foi uma série que inovou, foi uma série que criou uma fanbase muito forte e foi uma série que realmente mudou a história da televisão mundial. Orçamentos enormes, histórias extremamente potentes e audiências astronômicas. E também um custo por episódio recorde. Depois foi chegando nas últimas temporadas, o negócio meio que degringolou, virou literalmente uma fanfic, já que os showrunners, fãs do autor original, começaram a ter que inventar histórias novas, porque ele não terminou ainda a sequência de livros. E por conta disso, muita gente reclama e diz que Game of Thrones terminou de uma maneira bem inferior do que foi construído durante as primeiras temporadas. Pelo sim, pelo não, a HBO Max decidiu dar sequência ao universo Game of Thrones, agora com A Casa do Dragão, que se passa antes de Game of Thrones, antes do Jogo dos Tronos, se passa lá no passado e conta o auge da dinastia dos Targaryen, a Casa do Fogo e Sangue. E essa história é baseada no livro Fogo e Sangue, do mesmo autor, e usa as histórias da lenda dos Targaryen como base para essa nova série. E vai começar também os caras que leram o livro e os caras que não leram o livro se enfrentando na internet. Porque vai ser sempre aquela história, nossa, adorei esse personagem, espero que ele não morra. Aí tem sempre alguém pra falar, espera que você vai ver. Fora spoiler, né, que às vezes cai um ou outro, porque vai seguir uma história que já está contada nos livros, que vai fazer um espelho da história do livro. Então tem muita gente que já sabe o destino de muitos daqueles personagens apresentados no primeiro episódio. E esse primeiro episódio, quando eu comecei a assistir, eu falei, nossa, tá esquisito. Eu demorei pra embarcar. Eu olhei e falei, tá parecendo um fan movie, tá parecendo alguém fazendo uma homenagem a Game of Thrones. Tinha algumas citações, claro, principalmente na música, que toda hora retornava o tema e tal. O Trono de Ferro, né, que agora tem um upgrade, tem um monte de espada pra tudo quanto é lado, com certeza alguém vai cair ali uma hora. Aí, cara, quando começa mesmo, quando a primeira pessoa morre, você já fica louco. Bom, acho que quando começa o torneio, você já começa, eu pelo menos comecei a ficar maluco. Eu comecei a falar, não, isso aqui é Game of Thrones. Isso aqui é Game of Thrones. Isso aqui tem a tríade de Game of Thrones. O trinômio Game of Thrones, que é violência, às vezes gratuita, sexo, sacanagem, um monte também, e finalmente intriga. Porque o Jogo dos Tronos é um jogo de intriga. Muito mais do que dragões, mortos-vivos e caminhantes brancos, é um jogo de quem trai quem, para poder conquistar o Trono de Ferro, para poder girar a roda. E tudo isso dentro de uma família só dessa vez. Não são várias famílias, várias casas lutando pela hegemonia. Porque nesse mundo que nós estamos agora, nesse prequel, a Casa Targaryen estava no seu auge, eles tinham controle dos dragões. Tinham vários dragões. E o dragão ali em Westeros era mais ou menos como você ter uma bomba atômica. Era uma arma de medo, era uma arma de destruição. E ninguém ousava bater de frente com os Targaryen. O que dava para fazer? Se infiltrar na estrutura, né, fazer algumas alianças e tentar ali usurpar alguma coisa, alguma fatia desse poder, que ficaria, claro, na sua maior parte, na mão da casa Targaryen, da família Targaryen. O grande problema é que a própria família Targaryen é cheia de maluco, porque cada vez que um Targaryen nasce, os deuses jogam a moeda. É doido, não é doido. Aquele monte de casamento também com sanguíneo, né, o negócio não ia acabar bem mesmo. E aí, a grande diferença dessa estrutura que nós estamos vendo na nova série, da série antiga, é que o próprio clã, no seu auge, com o seu rei, começa a se devorar por dentro. Começa a se autodevorar. Porque os parentes da casa Targaryen vão começar a duelar e criar intrigas
para tomar o Trono de Ferro. E começa com o rei não tendo um primogênito homem. E a sociedade Westeros, ela é totalmente patriarcal, apesar de sempre ter uma mulher de comando, tanto no Game of Thrones, no Jogo dos Tronos, quanto nesse agora. Porque a princesa Rhaenyra, ela é indicada pelo rei como sucessora, sendo que no Grande Conselho de Harrenhal foi decidido que nenhuma mulher poderia ser indicada a favor de um homem, desde que tivesse um homem herdeiro. E aí, cara, nós temos uma linha de possíveis herdeiros. Nós temos os Matt Smith como Daemon Targaryen, que tá animal, tá demais. É aquele tipo de personagem que você fica esperando acontecer alguma coisa. Vai matar alguém. Ai, meu Deus, ele vai matar. Cara, tá demais. Os atores estão muito bem. Os coadjuvantes não deu ainda pra gente ter uma noção do potencial desses personagens e tal. Se você conhece os personagens do livro, você já sabe mais ou menos pra que lado que vai cada um. Mas até o momento não deu pra gente ter uma identificação com a variedade de personagens que foi apresentado no primeiro episódio. O que vai acontecer daqui pra frente? Vai acontecer isso, uma guerra civil Targaryen para definir quem vai sentar no Trono de Ferro, quem será o próximo rei de Westeros, que vai gerenciar, né, reinar sobre os 7 reinos. E aí, cabeças vão rolar, batatas vão assar, pessoas vão transar, muita coisa que vai acontecer e a história é louca. E não deixe de continuar assistindo o Casa do Dragão, porque tende a melhorar muito na medida que a gente for entender esses personagens. Pô, esse primeiro episódio, eu falei, depois daquele momento que começa, faz tempo que eu não fechava o olho vendo alguma coisa na televisão. A cena do parto, eu fechei o olho, eu não aguentei ver. Tão brutal que foi. E eles vão apelar pra isso de novo, que foi o grande sucesso de Game of Thrones no original, que foi essas 3 coisas que eu falei, mais matar uns caras que você achava que não ia. E pra ser justo, esse primeiro episódio foi muito mais intenso, teve muito mais coisas, e foi muito mais feito pra agradar o fã do que o primeiro episódio de Jogo dos Tronos, de Game of Thrones, que o primeiro episódio lá, no fim só que me amarrou. Na hora que tem o gancho do fim do primeiro episódio de Game of Thrones é que eu fui fisgado pela história. Esse já me fisgou antes da primeira metade. Então, ponto. O que você achou de A Casa do Dragão? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.